Fala, time. Sou Luciano Delia e esse é o Raio X do Core 360. Minha missão aqui é decodificar o trabalho e a carreira de profissionais que vivem, trabalham e treinam em alta performance. Hoje está conosco o Master Trainer do Core 360, Gabriel Moraes, que está conosco há muitos anos, desenvolve um trabalho de excelência. Eu tenho certeza que as ideias que a gente vai trocar aqui vão ser extremamente úteis e valiosas para quem puder nos acompanhar. Gabriel, obrigado por aceitar o convite nesse domingo. Tenho certeza que vai ser muito bacana esse papo. Mas desde já, muito obrigado. Imagina, para quem não me conhece, Luciano, falado aí, Gabriel Moraes, quase 15 anos, e estou com o Core 360 desde 2016, né, quase 10 anos aí, trabalhando juntos, no formato que o sistema prescreve, né? Então, toda a progressão que eu utilizo é com base no Core 360, progressão de treinamento, lógico, com várias outras as ferramentas específicas, né? Aprendi com diversos treinadores por aí, mas a base de todo o meu trabalho é com a 360. Sou formado em Educação Física desde 2010, pós-graduado em Biomecânica pela Universidade do Estado do Amazonas e também tenho um aperfeiçoamento aí em Gestão de Pessoas, né? Bacana. Bom, Gabriel, você já respondeu um pouco da minha primeira pergunta, eu quero falar um pouco de você, mas também estendendo um pouco mais isso, Gabriel, quero que você conte para mim, o que te motivou a entrar na área? Como que foi o teu início? O que te motivou a tomar a decisão? Como você começou a trabalhar? Conta para mim um pouco do começo da tua história. O que me motivou para duas áreas que eu tentei ingressar logo no começo foi um documentário sobre artes marciais, né? Eu treinava karatê desde a adolescência inteira, treinei karatê a adolescência inteira, e tem pouco tempo, parei em 2019, antes da pandemia, aposentei, e tinha um documentário interessante no canal sobre a biomecânica, né? E tinha todo aquele laboratório, com câmera, com avaliação de potência, e isso me fez pensar tanto na educação física quanto na época na ciência. Então eu fui ter que ingressar nas duas áreas ao mesmo tempo. A ciência da computação, por diversos motivos, não consegui dar sequência e permaneci em educação física e acabei indo em mecânica, que também me levou no mesmo lugar, né? Então, o meu histórico esportivo foi o que me levou para essa área. Pô, que bacana, Gabriel. Então, no fim do dia, você conseguiu, de alguma maneira, juntar teus dois interesses, né? Exato. Que hoje, trabalhando com acelerômetros para tanto força, potência, velocidade, aí trabalhando com o Velocity Based Training, né? Com equipamento para aferir a velocidade do treino, dos exercícios, fazendo avaliações, tudo com acelerômetro. Gabriel, e no começo da tua atuação profissional, em relação à expectativa, o que você tinha expectativa e o que você encontrou? Qual foi a diferença, ou se você, enfim, esperava alguma coisa e encontrou logo no início da tua jornada exatamente aquilo que você esperava? Se foi muito desafiador, se não foi tão desafiador, se as coisas fluíram desde o começo, como foi teu início? Não, foi bastante. Não imaginar o universo que era a educação física, o universo que era o treinamento, como foi baseado muito no esporte que eu praticava, relativamente fechado e meramente técnico. Quando o horizonte se ampliou, aí você rumo ali, sem saber exatamente para onde eu queria ir. Conforme as coisas foram se encaminhando na minha vida, as formas de trabalho físico aqui mais prazíveis, né? Inclusive, foi em 2013 que eu tive o primeiro Core 360, tinha 3 anos de formado, né? E aí já começou a expandir mais os horizontes e enxergar de maneira mais afunilada, né, para onde eu queria ir. Gabriel, então, em 2013 você tinha 3 anos de formado, você se formou lá em
2010, a gente está em 2025. Nesses 15 anos, você percebe, aí olhando duas coisas, tá? Academias e clientes. Você percebe muitas mudanças nas academias e percebe muitas mudanças nos clientes, ou você percebe que as coisas mais ou menos estão no mesmo estado de coisas, assim, que elas não mudaram muito? Não, não. Acredito que, principalmente da pandemia, essa questão de uma atenção maior à saúde, acredito que o volume é muito maior, a procura por serviços de excelência também é maior. Ah, e acabou que o cliente ele mudou bastante também, né? Hoje o que eu vi, por exemplo, a minha realidade, as academias premium, elas são mais o grande diferencial. Hoje você não tem mais aquela necessidade, aquele diferencial de que o equipamento, a estrutura é o que faz a diferença, máquina. Muita máquina hoje em dia não faz mais tanta diferença. Tanto que você observa estúdios pequenos fazendo bastante, uma questão de gerenciamento do comportamento do cliente, né? Então, o comportamento do cliente mudou bastante. Isso fez com que o volume de academia aumentasse, na minha percepção, e com que os atrativos dessas academias fossem trabalhados. Então, existe uma grande diferença muito relacionada a essa questão de busca por saúde, mesmo que o deturpado pelas imposições do mercado, wellness, fitness, a forma como isso é entregue para o cliente, houve essa grande diferença aí, que acabou aumentando o volume, né, do público e modificando a forma como a academia entrega. Perfeito. E daí, Gabriel, assim, olhando tua experiência, acho que em outra área que você pode trazer alguns insights, acho que bem interessantes. Daí, olhando do lado dos profissionais. Então, além de você estar no dia a dia trabalhando nas academias, nos estúdios, nos condomínios, com, enfim, gente trabalhando do teu lado, você ministrou, já deu vários cursos onde você pode ter contato com quem está atuando na área. E daí, quando você olha de 15 anos para trás para hoje, quais são as grandes diferenças que você vê em relação à atuação do profissional de educação física? Ou se você também não vê grandes diferenças? Vejo pequena, sinceramente, vejo uma diferença pequena, principalmente porque formação, a formação ela continua meio que estagnada ali, ela não mudou muita coisa de 15 anos para cá, né? Se você vai olhar a base curricular do tempo, e isso acaba que formata o mesmo tipo de profissional que só no mercado mesmo que ele consegue de alguma forma se diferenciar se ele quiser, se ele for atrás. O que eu vejo muito é muita gente fazendo mais do mesmo. Esse continua sendo o perfil profissional predominante. A turma que é musculação total, prefere estar sempre trabalhando em máquina, enquanto essas pessoas, esses profissionais, eles não se diferenciam muito, eles não são muito maiores de profissionais que atuam da mesma forma, né? E, Gabriel, quando você fala em diferenciais, que é basicamente aquilo que o cliente está percebendo de fato lá no profissional e na entrega de cada um, você colocou que dentre as suas formações, você também viu, obviamente, a importância de entender o comportamento do cliente, gestão de pessoas, etc. O quanto você acha que isso fez e faz a diferença no teu trabalho e devia ser uma área que todo mundo que trabalha com pessoas tem que se atentar e tem que se desenvolver e tem que aprender? Certeza que foi um diferencial muito grande ter estudado um pouco sobre pessoas, né? Saber como cada cliente percebe a forma como você fala, o que você fala, como você fala, se um exercício está com alguma dificuldade específica, uma tarefa que você propôs está com alguma um pequeno ajuste na forma como fica, já faz a diferença e a pessoa consegue executar de maneira mais simples, né? Então, tem um grande amigo meu que falava que
se você não consegue explicar as coisas de forma simples, é porque você ainda não aprendeu, né? Então, acho que quando você entende a pessoa, você consegue puxar essa forma simples, mas direcionada para aquela pessoa. Como é que ela entende qual a formação, de onde ela veio, né? Como que ela se comunica, o que que você pode entregar de comunicação mais assertiva para que ela consiga concluir a tarefa que você está propondo. Então, comunicação, principalmente, é um grande diferencial nesse contexto de entender de gente. E nesse contexto, Gabriel, o quanto hoje em dia você ajusta teus métodos, teus meios a partir das necessidades de cada cliente? Como que é teu sistema de treino, avaliação? Você comentou que você hoje em dia avalia velocidade de movimento, você trabalha com esses indicadores. Como que você estrutura essa jornada do cliente junto com você? Então, a ampliação, eu sempre começo com mobilidade e estabilidade, que é o formato exatamente do 460. Raros são os casos de clientes que chegam com esses indicadores em níveis minimamente razoáveis. Então, sempre vem isquiotibial encurtado, um tornozelo com pouca mobilidade, uma lombar rígida, enfim, vários encurtamentos e assimetrias. Então, o start, inclusive, é o primeiro produto que eu entrego, é a avaliação, né, justamente para eu saber por onde começar. Mostro para o cliente ali um gráfico em radar, para ele ver que eu estou propondo para ele algo baseado nele. Né? Não é o que todo mundo faz, é o que é necessário para ele naquele momento, mas que a gente já vai fazendo ajuste para que a gente comece a caminhar para o objetivo. Né? E passamos ali, eu proponho algum tempo de treinamento relacionado a esses indicadores, né? Então, geralmente ali 24 sessões ou algo próximo disso. E aí a gente parte para o treinamento de força. Sendo que no finalzinho do processo de melhora dos indicadores de mobilidade e estabilidade, eu já começo a educar os padrões de movimento de força. Né? Então, empurrar, puxar, levantar, agachar, a gente já começa a estruturar isso de forma mais integrada, mais muscular, para que quando eu chegue no momento da força, eu já tenha condições de adicionar uma sobrecarga externa para que aqueles padrões de movimento consiga ter ali uma estimada de RM, que é o que o Velocity Based. Essa nova mesmo é bem recente, desse ano. É algo que eu sentia falta e decidi investir esse ano justamente para ter mais parâmetros para dizer, olha, saímos desse ponto, estamos nesse ponto, né? Evoluímos ou não, os métodos. E aí vou comunicando com o aluno ele o que aconteceu de fato, conforme se cumpriu o que foi proposto como treinamento para aquele período. Perfeito. E, Gabriel, hoje dentro da sua carteira de clientes, você tem um público mais homogêneo ou é bem heterogêneo? São diversos perfis? Eu tenho diversos perfis hoje, de gente que gosta de treinar em alta performance, no sentido já de direcionar para a performance esportiva, a pessoas que estão ali no nível de preparação, iniciando todo o processo de treinamento, mas como eu, na avaliação de mobilidade e estabilidade, eu já dou uma pincelada sobre como é o processo de treinamento, eu já deixo claro ali que aquele é o ponto de início. E depois que ele tiver com tudo equilibrado, o céu se torna o limite. Então, para onde a gente vai depois vai depender muito do que ele quer também. Então, tenho alunos hoje que têm potencial para treinar potência, para treinar velocidade de reação, e que teriam todos os benefícios que esse tipo de treinamento oferece, mas que também não tem disposição, não tem interesse por esse tipo de treinamento. Então, a gente para ali no treino de força e vai oferecendo o que ele quer com o que é possível entregar, né? Fazendo esse equilíbrio. Eu tenho minhas aspirações, mas o aluno tem o objetivo dele, né? Claro. Então, eu gosto muito de trabalhar com
LPO, eu gosto muito de trabalhar, porque é todo mundo que não tem interesse mesmo pelos implementos e pelo tipo de treino que proporcionar, né? Então, vou fazer conforme a aceitação. Perfeito. Daí, Gabriel, acho que nesse ponto, eu tenho uma pergunta que está relacionada, acho que a essa leitura que você faz do aluno para mudar a prescrição, como você apontou. Você tem lá o diagnóstico, mas a prescrição não vai ser apoiada só no diagnóstico, né? Ela é apoiada muito também no teu entendimento do indivíduo, das aspirações, Isso, do que ele gosta de fazer. Ao longo dos exato. anos, o que você observa como um ponto assim crucial para a retenção dos seus clientes? Se pudesse compartilhar alguma coisa que você faz, que foi um gatilho, que foi um insight que você teve, que quando você começou a aplicar com todos, você percebeu que isso de fato faz a diferença para alguém ficar muito tempo dentro do teu, embaixo do teu guarda-chuva. Eu acho que eu tenho bons cases aí para falar. Eu tenho alunos que treinam comigo 12 anos, pelo menos. Então, tenho gente, aí ele está com 2 meses, mas a maioria da minha base de alunos ela é de cima, treinando comigo, né? Então, acredito que é ser honesto nesse princípio, né? Nesse começo, olha, essa aqui é a tua avaliação, esse aqui é o teu diagnóstico, a gente conversou bastante o que tu queres, sobre qual é o teu objetivo, geralmente gira em torno de emagrecer ou de ganhar massa, mas que a gente sabe que existe um universo um pouco maior de objetivos relacionados ao treinamento e que a maioria das pessoas conhece. Perfeito. Talvez até mesmo maiores ainda nem conheçam e acabam se limitando exclusivamente a esses objetivos esses objetivos estéticos, né? Então, acredito que mostrar para a pessoa que precisa disso aqui. A gente está aqui, a gente vai que a gente saia desse ponto para esse ponto com esse tipo de treinamento, né? Então, eu não consigo te entregar o que tu queres, te sanar esses pequenos problemas aqui que tu está me apresentando. Então, acredito que apresentar para o cliente o que hoje ele está precisando e dizer, daqui eu consigo dessa forma. Tem dois problemas. Ou, ou os dois, né? Ou te quebra ou tu para. Então, eu acabo essa realidade, né? E eu apresento isso no formato um relatório mesmo, né? Acaba que Perfeito. quando ele tem um relatório de um exame, que ele, né? Um exame, uma avaliação física, acaba que ele tem algo concreto relacionado a ele. Né? Então, tá aqui, ó. Esse aqui é você hoje, eu pretendo te tirar daqui para cá dessa forma aqui, com essa proposta de treinamento. Se a gente conseguir manter esse tipo de treinamento, ok, a gente vai conseguir evoluir a partir desse ponto para outro ponto mais acima. Né? E uma outra coisa que para mim melhorou bastante, já que eu gosto muito eu gosto dos extremos, né? Eu gosto tanto da parte de pré-habilitação quanto da parte de performance. São os meus favoritos, os meus momentos favoritos no treinamento. Então, como eu gosto muito da pré-habilitação, né, da reabilitação, como queiram chamar, eu acabei me fazendo boas parcerias com outros profissionais de saúde. Então, eu tenho parcerias com fisioterapeutas, eu tenho parceria com ortopedistas, eu tenho parceria com médicos cardiologistas, o que acaba que diminui o meu processo de venda, né? Porque se já vem indicado, é um cliente que já vem qualificado para mim, para fechar a venda. Né? Então, por indicação, o médico falou, hoje ainda é algo que pesa mais do que se for uma iniciativa própria ou indicação de outro profissional, né? Então, quando vem indicado, esse cliente já vem qualificado e praticamente a venda é certa. Então, eu mudei o venda, né, e facilitei bastante o meu fechamento aí com. Gabriel, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que é a questão de solução de problemas. Então, quando você falou lá dos dois extremos, seja na pré-habilitação ou pegar alguém totalmente descondicionado ou no alto rendimento, onde de fato tem mais problemas para resolver, né? E geralmente no nosso negócio, a aquisição de clientes também, como você apontou, ela está muito apoiada na recomendação. Então,
é difícil você imaginar alguém aumentar ou compor uma carteira de clientes baseado em marketing digital, em anúncio em rede social, em qualquer tipo de estratégia que não seja alguma coisa que fortaleça a sua recomendação, que surge de um bom trabalho, dos problemas que você resolve aí junto aos seus clientes no dia a dia. Se você pudesse dar uma dica, uma ideia, um insight para quem está entrando na área agora, que tem poucos clientes ou está querendo começar a montar a sua carteira, ou talvez alguém que está numa outra ponta que é tão desafiadora quanto, que já teve uma boa carteira, mas está no momento lá estagnado, não está conseguindo fazer uma coisa diferente para mudar o estado das coisas. O que você tem de recomendação que na sua jornada fez muita diferença, que você pode trazer de ideia, de dica, de recomendação para quem está em qualquer uma dessas duas situações, que precisa mexer a agulha lá da carteira de clientes? O primeiro ponto aqui é entender que não é um momento de facilidade, né? Então, Ah, as coisas não viram do dia para a noite. Esse é um ponto importante para a gente abordar, porque essa mudança ela depende principalmente de investimento, né? Tem vários teóricos aí que falam que na crise a gente investe, né? Então, o pessoal que está entrando, saindo da faculdade, está ali meio quebrado ainda, né? Com renda baixa. Então, a gente investe. Então, tem que procurar formas de se capacitar. E é importante esse quesito, capacidade diferenciada. Você saber o que está acontecendo, né? Novo, o que é possível fazer, para onde vai meus clientes, o que vai me fazer crescer, no caso do mercado agora, e o que vai me fazer sair dessa zona de estagnação, no caso profissional que já esteve muito bem e agora está tentando se. Então, o primeiro ponto é pensar que participar de treinamentos. Para quem está começando, eu acho isso algo bem mais simples, apesar de precisar de investimento financeiro, mas você se deparar com um universo novo é até empolgante, né? É algo assim mais aprazível de fazer. E investir em novas formas de se fazer o que você já faz, né? Por exemplo, equipamentos de avaliação, outras formas de apontar os resultados, procurar se diferenciar tanto a partir do treino que você prescreve, que é o que está todo mundo vendo, quanto a partir do resultado que você entrega, que é o que apenas o teu cliente inicialmente está vendo, né? Acredito que investir em novas formas, em formas diferentes de fazer o que você já faz, seja a grande sacada em relação a sair desse ponto, né? Inclusive, essa captação de clientes baseada nas parcerias foi uma virada de chave que eu tive lá em 2020, né? perfeito. Que foi algo que foi crucial ali nessa melhora de performance profissional. E, Gabriel, olhando, cara, assim, daqui para frente, tendo um pouco esse olhar para o futuro não muito distante, mas o futuro mais próximo, olhando, vai, desafios e oportunidades, vai, quais são, para a nossa área, assim, para esse modelo de atuação, de treinamento personalizado, onde você entrega, enfim, tenta diagnosticar as demandas lá do indivíduo e resolver isso com exercício, com movimento. Qual você acha que nesses próximos 2, 3 anos, aonde que tem as maiores ameaças para o que a gente faz? Ou quais são os maiores problemas, os maiores Boa desafios pergunta. que um profissional enfrenta? De A a Z, tá? Acredito que um grande De rede, desafio hoje, assim, rede social a canetas de emagrecimento, enfim, acho que tem isso, bastante exatamente. coisa de desafio, Isso, tem a IA, né? Que o pessoal tem muita gente que está com medo da IA substituir o humano, sabe? Eu acho isso quase impossível de acontecer, mas para alguns profissionais que trabalham com certos nichos específicos, eu acho que pode ser uma ameaça, né? Porque imagina se a IA aprende com o que a gente faz, né? Então, o que a gente entrega para a IA é o que ela vai entregar para os nossos clientes que
preferem a IA a nós. Então, quando eu entrego algo que é igual ao que todo mundo faz, a IA se torna uma ameaça, né? E acho que iniciar no mercado novamente faz com que isso não seja um. Acredito que também as canetas emagrecedoras sejam uma ameaça desde que o cliente em si compreenda que aquilo é um fim em si mesmo, sendo que a gente sabe que não é. Se não houver mudança de comportamento, e aí mudança de comportamento, ela depende muitas vezes da atuação de outro profissional junto, né? Por exemplo, o personal trainer, se ele não faz, se ele não contribui com a questão do hábito de treino, aquela pessoa ela tende a não mudar de comportamento, a gente descontinuar o treinamento, né? Então, apesar de a caneta emagrecedora ser um grande trunfo aí da indústria farmacológica, acredito que o profissional de educação física, os profissionais de saúde de maneira geral, que têm a atuação sobre o emagrecimento, uma capacidade, uma possibilidade maior de gerar mudança de comportamento que vai ser mais efetiva, né, do que propriamente a caneta, que pode inclusive vir junto ali, né, a mudança de comportamento com a caneta. E é interessante que isso aconteça se a pessoa realmente tiver o perfil necessário para o uso de Monjaro, todas as partidas que surgiram aí nesses últimos. Você acabou de responder minha segunda pergunta, que era a questão das oportunidades, né? E eu acredito muito nisso, que no fim do dia o que a gente faz está muito ligado à mudança de comportamento. Então, ter acesso a uma prescrição via IA ou etc., para a maior parte das pessoas, não mexe a agulha, não faz a menor diferença. Porque a consciência e o conhecimento, para alguém começar a se exercitar, é só uma parte da equação, né? Se ele não consegue mudar o comportamento e ter alguém como você que vai entendendo o indivíduo, saber exatamente como o exercício tem sinergia ou não com aquele indivíduo de verdade, né? Olhando ele em 360 graus, acho que é isso que faz toda a diferença. Aí, Gabriel, uma última pergunta. Se você pudesse dar um conselho para o Gabriel de 15 anos atrás, qual você daria? Boa pergunta. Cara, eu sinceramente não mudaria. Perfeito. Talvez só começar mais cedo. É, Começar mais cedo, assim. Comecei, eu também não posso me julgar a época, porque eu estava no mercado totalmente diferente do que o que eu vivo hoje, né? Eu morava em Roraima, era um mercado totalmente diferente do Amazonas aqui em Manaus, né? Um mercado muito menor para esse do personal training, né? Mas assim que eu tive a oportunidade, assim que surgiu a oportunidade, foi isso. Inclusive, é um conselho que eu daria para todo mundo que está começando hoje, que tá na faculdade hoje. Comecem durante a faculdade. perfeito. Não foram poucas as vezes que eu vim para Manaus atrás de treinamento, buscar, entendeu? Eu morava em outra cidade, percorri 800 quilômetros para estar aqui, passar o fim de semana e voltar e já trabalhar no dia seguinte, né? No caso, na época era estágio, né? Então, o conselho que eu dou hoje para todo mundo que tiver, mesmo que esteja na faculdade ainda, na faculdade você não vai aprender tudo, você vai ter uma base ali, mas o que vai te tirar do lugar mesmo são os treinamentos que você foi investindo, o quanto você vai se diferenciando baseado nesses treinamentos, né? Então, desde o princípio, já busquem mais do que o que vocês têm nesse momento, né? Mesmo que ainda acadêmicos. Pô, Gabriel, muito obrigado, cara. Eu quis falar contigo porque, como você colocou várias vezes aqui, a gente reconhece muito isso em você, que você é uma pessoa que criou uma carreira baseada em conhecimento, você foi se desenvolvendo muito ao longo dos anos. Hoje você faz um trabalho que é referência e eu espero que a gente possa, enfim, ter muitos desses papos e estar juntos por muitos mais anos daqui para frente.
Gabriel, muito obrigado, cara. Ô, Luciano, eu que agradeço a oportunidade aí. É muito bom permanecer no core, né? Estar aqui representando na região norte e difundindo, né, a nossa missão de melhorar o mundo através do movimento, que eu acho que pouca gente, talvez poucos saibam, mas é a missão da maioria de nós, né? Exato. Quer para o mundo, é o que a gente quer de melhor. Boa. Valeu, Gabriel. Muito obrigado, cara. Valeu, Luciano. Um abraço.